essa noite, amém? E eu finalizo no domingo que vem para a glória de Deus. Mateus capítulo 15, o verso é o 21. Quantos acharam Mateus 15, 21? Diga, achei. Achei. Que bom que você achou. Diz assim a palavra do Senhor: e partindo Jesus dali, foi para as partes de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que saíra daquelas cercanias, gritando, dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que a minha filha está miseravelmente endemoniada. Mas ele não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, chegando a ele, rogaram-lhe, dizendo: despede-a, que vem gritando atrás de nós. E ele respondendo, disse: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então chegou ela e adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Ele, porém, respondendo, disse: não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-lo aos cachorros. E ela disse: sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Então respondeu Jesus e disse: ó mulher, grande é a tua fé, seja feita para contigo como tu desejas. E desde aquela hora a sua filha ficou sã. Amém? Eu queria nessa noite pregar uma mensagem, como de costume dar um tema a ela. Eu queria dar um tema a essa mensagem. Essa mensagem ela tem o seguinte título: como alcançar o coração de Deus. Amém? A Bíblia fala assim: perto está o Senhor daqueles que têm um quebrantado coração. Isso no livro de Salmos. E o Senhor está perto daqueles que têm um quebrantado coração. Cantávamos uma música há alguns anos atrás dizendo: um quebrantado coração move a mão de Deus. Tudo que eu tenho a te ofertar é um quebrantado coração. Essa canção ela tem uma história. Essa canção ela tem uma vivência de vida. Eu conheço, eu já ouvi o testemunho dessa canção. Faz parte da vida de um homem, de uma mulher de Deus, que perderam algo muito precioso. Em um determinado momento da vida deles, eles disseram: Senhor, tudo que nós temos hoje, nós estamos lacerados, estamos quebrados, estamos cansados. Tudo que nós temos hoje para te ofertar é um quebrantado coração. E aí, irmãos, a gente começa a entender algumas coisas. A gente começa a entender, principalmente nesse texto, se você for fazer uma leitura minuciosa nele, você vai ver que os primeiros versos, até chegar ao versículo 21, trata-se de uma discussão sobre tradição. Eles vão discutir do versículo 1 ao versículo 20 sobre uma tradição, e é isso que é o pano de fundo desse texto. Algumas tradições, elas anulam a palavra de Deus em nossas vidas. Por quê? Porque nós estamos presos a algumas tradições que de repente já não tem mais a sua importância dada ao tempo que se passou, e nós vamos prendendo a palavra de Deus nessas tradições. O versículo 6, a parte B, diz assim: assim invalidastes pela vossa tradição o mandamento de Deus. Jesus está falando com esses homens porque eles estão causando uma celeuma, uma divisão entre o povo sobre lavar a mão. Eles estão brigando sobre comer sem lavar a mão e lavar a mão depois que come. Entende que situação estranha? Eles estão perdendo tempo, gastando energia para discutir sobre: está errado comer sem lavar a mão ou está errado comer com a mão limpa? E aí Jesus vem trazer essa questão para Jesus. E aí Jesus vai dizer no versículo 6 aqui, ó.
versículo 6, 15 e 6. Assim, invalidastes pela vossa tradição o mandamento de Deus. Então existem tradições que invalidam o mandamento e a palavra de Deus. Não adianta a gente ter em nossos lábios uma palavra de honra se o nosso coração está longe. O Isaías, capítulo 29, versículo 13, ele diz o seguinte: porque o Senhor disse, pois este povo se aproxima de mim com a sua boca e com os seus lábios me honra, mas o seu coração se afasta para longe de mim, e o seu temor para comigo consiste em em mandamentos de homens, em que foi instruídos. Isaías está dizendo que os homens foram instruídos em mandamentos humanos, e esses mandamentos fazem com que eles se afastem de Deus. Por quê? O coração está afastado, mas os lábios estão declarando palavras que não são verdadeiras. Então existem mandamentos, irmãos, que anulam o Senhor. Existem mandamentos, ou seja, existem tradições que anulam o agir de Deus. Por quê? Porque nós fomos ensinados de maneira errada. Isaías vai dizer, olha, esse povo aí me honra com os lábios, mas o coração está distante. Por quê? Porque aprenderam um mandamento humano, aprenderam uma tradição humana. Então não adianta, irmãos, os nossos lábios proclamarem a glória de Deus se o nosso coração não diz a mesma coisa. E aí, nós vamos continuar, e você vai ver o que afasta o homem de Deus não é o que ele come, mas o que sai do seu íntimo. Está tendo essa discussão ali no capítulo. Não, olha só, mas você tem que lavar a mão para comer, mas se você comer qualquer coisa vai te contaminar. E aí no versículo 18, aqui ó, 15 e 18, olha o que está escrito. Mas aí Jesus, compreendendo o teor da discussão desses homens, Jesus diz: mas o que sai da boca precede do coração, isso contamina o homem. Que é um debate, irmãos, todo. Há um debate que não glorifica o nome de Deus. Existem batalhas que não glorificam o nome de Deus. E aí Jesus está dizendo, olha, vocês estão falando que de repente o que contamina é o que entra, mas não é o que entra. Por que contamina o que entra? Porque está comendo com a mão suja. Jesus está falando que o que contamina o homem não é o que entra, mas é o que sai. E aí, irmãos, o debate ele fica mais amplo. Por quê? Porque o coração precisa se inclinar, o nosso coração precisa se inclinar aos desejos de Deus e não às regras humanas. E aí, para finalizar esse pano de fundo, você vai ler o versículo 19. Versículo 19 e o versículo 20 que diz: porque do coração procedem os maus pensamentos, mortes, adultérios, fornicações, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. São essas coisas que contaminam o homem, mas comer sem lavar as mãos, isso não contamina o homem. Aí você pode dizer, calma aí, pastor, mas o senhor disse no início que Isaías está dizendo que os homens estão declarando palavras que glorificam a Deus, mas o seu coração está distante. Agora Jesus está dizendo que o coração, que o que contamina não é o que entra, mas é o que sai. Queridos, não há contradição na Bíblia, a Bíblia toda se explica. Sabe o que Jesus está dizendo para nós aqui? Não adianta tu ter palavras de adoração, não adianta você não comer aquilo, não comer aquilo lá. Você precisa ser inteiro. O problema é que nós não somos inteiros com o Senhor. O problema é que nós somos pela metade com o Senhor. Se nós estamos num período bom na nossa vida, nós estamos rindo, estamos glorificando, estamos tendo mais atividades, porque nós estamos bem. Quando o calo aperta, quando o sapato fica mais fino, a gente começa a se afastar. Irmãos, preste atenção, quem é escolhido não tem direito de retorno. Quem foi escolhido pelo Senhor não tem direito de retorno. Aquele que mete a mão no arado não tem o direito mais de olhar para trás.
A Bíblia vai dizer, segundo João no Apocalipse, que aquele que retrocede, a minha alma, quer dizer o meu espírito, quer dizer o Senhor, não se agrada desses. Você não tem mais o direito de retornar, porque você hoje já é conhecedor da árvore do bem e do mal. Você hoje consegue discernir o que é certo e o que é errado. Por quê? Porque os seus olhos foram abertos quanto às coisas de Deus. E uma vez que as coisas foram abertas, o entendimento foi aberto, o coração foi aberto, nós não podemos nos entregar pela metade. Irmãos, nós nos entregamos por inteiro em tudo na nossa vida. Nós nos entregamos inteiro ao Flamengo, nós nos entregamos inteiro ao Vasco, nós entregamos inteiro ao nosso trabalho, nós entregamos por inteiro um relacionamento, nós nos entregamos por inteiro uma amizade, mas quando chega naquilo que o Senhor tem para nós temos ressalvas. Nós temos ressalvas, não, Senhor. Sabe, irmãos, por isso que eu orei aqui no início, Senhor, cresça no lugar que eu sou vulnerável. Existem áreas da nossa vida que as portas estão fechadas e nós não queremos abrir para o Senhor cuidar. E aí nós estamos metidos em tradições humanas. E muitos de nós estamos doentes na igreja. Muitos de nós estamos com o coração distante de Deus, com a mente distante de Deus, porque nós não nos entregamos por inteiro. E aí no meio dessa discussão toda, me aparece uma mulher, gritando agora, e o texto vai dizer, que ela vem gritando, porque teoricamente ela tinha uma tradição. Nós temos uma maneira de agir. Nós temos um formato para agir. Irmãos, nós já temos tudo planejado. Quando as coisas vão dar errado, nós já temos tudo planejado. Nós temos o plano A, o plano B, o plano C. Deixa eu te dizer um negócio. Deus não tem plano A, não tem plano B. Deus só tem um único plano, que é o plano da salvação para alcançar o homem. No meio dessa discussão de comer, não comer, de sair, de entrar, de lavar, de não lavar, Jesus agora vem com uma mulher. Tem uma mulher correndo e ela é cananeia. Eu vou explicar para você por que a Bíblia diz que ela é cananeia. Tem um segredo aqui. E aí, irmãos, o versículo de número 21, 22, vai dizer, partiu Jesus dali de onde? Dessa discussão de lavar a mão, de não lavar a mão, de comer, de não comer. Parte Jesus daquela discussão. O 22 diz, eis que uma mulher cananeia. Eis que uma mulher cananeia saíra daquelas cercanias, clamando, em outras versões, não sei se na tua está escrito, gritando. Na minha diz, gritando. E ela vem gritando, dizendo, Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que a minha filha está miseravelmente endemoniada. A primeira coisa que a gente tem que aprender para alcançar o coração de Deus é livrar-se das tradições humanas e obedecer a Ele. Primeiro Samuel, capítulo 15, versículo 22, porém Samuel disse, porventura o Senhor tem prazer no holocausto? E em sacrifícios? Como em quem o obedece? E ele continua dizendo, obedece a palavra do Senhor. Eis que obedecer é melhor que sacrificar, e o atender é melhor do que a gordura de carneiros. Obedecer sempre será melhor do que sacrificar. Tradições levam a gente a sacrificar coisas que Deus às vezes não quer que a gente faça. Certa vez questionaram o Senhor Jesus, Senhor, por que não jejuam os seus discípulos? Por que os seus discípulos não jejuam como os outros? Jesus falou, olha, porventura, jejuarei a vocês enquanto o noivo está na festa? Haverá um tempo que o noivo não estará mais, aí vocês vão ter que jejuar. Então, irmãos, presta atenção, existem tradições que nos afastam de Deus. Existem tradições que nos tiram, que anulam a palavra dele em nossa vida. Por quê? Porque nós aprendemos com os homens assim. Senhor, por que não jejua os seus discípulos? Porque não é o momento de jejuar. Tem gente jejuando, tem gente pagando preço, tem gente fazendo voto que Deus não está se agradando.
Porque mais importante do que você fazer um voto é você obedecer a Ele. E aí, irmãos, nesse cenário, nós precisamos sair dessa tradição humana, que nos cercam, que tentam regulamentar a nossa vida, que tentam nos colocar dentro de uma caixa, tentam nos colocar dentro de um caminhão cheio de gente igual. Você não é igual ao teu vizinho do lado. Você não é igual a mim, você é diferente, você tem um formato, Deus te fez de uma maneira, Deus te fez de um jeito, Ele tem uma missão para você que é diferente da minha. Aí essa mulher, ela vem gritando, porque a gente aprendeu que Deus, Ele é surdo. A gente aprendeu que Deus é surdo. E para Ele ouvir o que a gente tem que fazer, ele tem que gritar. Preste atenção na atitude dessa mulher. E eis que uma mulher cananeia, que sai da circunvizinhança ali, ela começa a gritar dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, porque a minha filha está miseravelmente endemoniada. Irmãos, ela faz tudo certo. Percebeu o texto? Ela vai dizer que ela faz tudo certo. Ela vai até Jesus, ela diz que ele é o filho de Davi, ela reconhece que ele é o Messias enviado, ela pede a Deus misericórdia sobre a vida dela, e ela fala: olha, Senhor, a minha filha precisa de livramento. Tudo que essa mulher faz está certo, irmão. Mas olha o que Jesus, olha o que a Bíblia vai dizer que Jesus faz. Mas ele não respondendo em palavra. Não respondendo em palavra. Sabe qual é aqueles dias que Deus não ouve a nossa oração? Sabe aqueles dias que Deus se cala porque nós estamos pedindo um cavalo para colocar na sala e Ele não responde em palavras? Você compreende isso nessa noite? Que nós muitas das vezes estamos envoltos de uma tradição, pedindo a Deus coisas, e Ele não vai nos responder em palavras, Ele vai continuar quieto, Ele vai continuar em silêncio. E eu observei algumas coisas aqui. Primeiro, você não vai conquistar nada no grito ou na movimentação humana. Às vezes a gente acha que a gente vai conquistar Deus com a nossa roupa. Às vezes a gente acha que a gente vai conquistar Deus com o nosso corte de cabelo, com o nosso sapato. A gente vai impressionar, às vezes a gente acha que vai impressionar Deus com a nossa retórica. Às vezes a gente acha que vai impressionar Deus com a nossa maneira de adorar. Mas Deus está dizendo: eu não me importo com isso, eu quero que você me obedeça. Aleluia. O que adianta, irmãos? Nós temos aqui um ministério de louvor poderoso, um pastor que prega excelência, se nós não obedecemos aquilo que o Espírito Santo está nos levando. Obedecer é melhor que sacrificar. Tem muita gente sacrificando coisas que Deus está falando: eu não falei para você fazer isso. E aí, irmãos, essa mulher é uma mulher cananeia. O que é uma mulher cananeia? Era uma gentia que já tinha ouvido falar de Jesus, parece que está desacreditada, mas que acredita no Messias judeu. Ela é chamada por Marcos de grega, isto é, uma pagã de religião. É como nós, que estamos em desespero em alguma coisa e corremos para uma igreja. É como nós, que perdemos alguma coisa e vamos na igreja achando que vai resolver na quarta-feira, achando que vai resolver no domingo, ou que de repente ficar um mês na igreja vai resolver. É mais ou menos isso. A mulher cananeia representa aquelas pessoas que ouviram falar de Jesus, mas acham que os seus problemas serão resolvidos ao ela ir no culto. Problema nenhum será resolvido ao você vir ao culto, porque o culto não foi feito para resolver seu problema. Aleluia. O culto foi feito para dar glória a Deus. O culto foi feito para glorificar o nome do Senhor. O culto foi feito para exaltar o nome. Nós só estamos reunidos aqui para exaltar o nome do Senhor, porque lugar de pedir não é aqui. Aleluia. Desculpa te frustrar. Lugar de pedir não é aqui. Sabe onde o lugar de pedir é? Entra no teu quarto em secreto, ora teu pai em secreto, e teu pai que estiver em secreto te recompensará. Não é lugar de pedir, aqui é lugar de dar. Dá
Certo pregador pentecostal muito famoso nos anos 70, 80, arrastava uma multidão de pessoas onde ele ia. Uma vez, uma caravana dele veio ao Brasil, ele pregou no Maracanã, pregou em alguns outros estádios e rumou para a Argentina. Chegando na Argentina, eles pararam no Monumental de Núñez, um estádio muito famoso, muito grande da Argentina. E ele está para entrar, e está tendo todo o cerimonial, bandas locais tocando, adorando ao Senhor. E isso é ele que conta. No seu testemunho é ele que conta isso. E aí ele chega para o rapaz do staff e fala assim: aí, como é que está o estádio? Olha, não cabe mais ninguém aqui dentro. E tem mais uma multidão lá fora dos telões espalhados, aguardando a hora de ouvir a palavra. Ele vai dizer, não é história de pregador. Ele diz: Deus precisa do meu ministério. E ele sobe para pregar. Ele falou que daquele dia em diante, a graça de Deus saiu do ministério dele. Ele cai em pecado. Um dos maiores escândalos que tem. Um dos pastores da igreja dele, desconfiado que tudo isso estava acontecendo, botou um detetive atrás dele e pegaram ele num hotel com uma outra mulher. Aquele dia em diante, o ministério desse grande pastor foi derrocado abaixo. Ninguém nem mais sabe falar do nome dele hoje. Se eu falar aqui para os mais novos, você conhece Jimmy Swaggart? Nunca ouviu falar. O ministério dele acabou quando ele disse: Deus precisa do meu ministério para evangelizar as nações. Você está pensando que esse teu cursinho técnico impressiona Deus? Você está pensando que essa teologiazinha impressiona Deus? Você está pensando que esse ternozinho muquetrefe que tu tem muquirano impressiona Deus? Você está pensando que você impressiona Deus com esse tênis falso que você está usando e querendo tirar onda para dizer que é verdadeiro? Porque tem muita gente assim. Agora é moda. Dentro dos ministérios, os pregadores, né? Principalmente os jovens agora, com as calças tudo falsas, os tênis mais falsos ainda, com o relógio mais falso ainda, porque tem um corte de cabelo que está na moda, porque tem uma maneira de falar que o povo ali de repente na lateral da aleluia, ele está achando que Deus depende dele. Deus não depende dele. Deus não está aí para a tradição humana. Deus não está nem aí para a tradição humana. Deus está interessado na tua obediência. Tem sido obediente às Escrituras. Tem sido obediente à voz do Espírito Santo. É isso que Deus está procurando, meu irmão. Como alcançar o coração de Deus? Se livre das tradições humanas e obedeça a Deus. Segundo, você não vai conquistar nada no grito ou na movimentação humana. Vem ela gritando: Jesus! Jesus! Ninguém vai ganhar nada no grito, já dizia minha mãe. Tu não vai ganhar nada comigo no grito. 3. Existe um tempo de silêncio de Deus. E esse tempo é um tempo de tratamento. Você está disposto a não ouvir a voz de Deus mais? Olha o que diz o versículo 23. Mas ele não respondeu em palavra. Preste atenção, o silêncio de Deus é terrível. O silêncio de Deus faz mais barulho do que uma banda tocando. E nós não estamos dispostos a ouvir o silêncio de Deus. Mas o silêncio de Deus, irmãos, ele revela algumas coisas para nós. Ele revela algumas vozes que precisam aparecer para a gente ouvir. Olha o que diz aqui o texto. E os seus discípulos, chegando a ele, rogaram: manda embora, porque ela grita muito. Olha o que eu aprendo com esse texto. Que o silêncio de Deus revela vozes humanas.
que você precisa discernir. O silêncio, eu sempre digo aqui, num tempo de muitas vozes, ouvir a voz de Deus é sanidade. Amém? Amém. Ouvir a voz de Deus é saúde. Mas às vezes Deus se cala para a gente poder observar as vozes que estão ao nosso redor. Porque às vezes a gente está tão agitado com as movimentações que a gente não consegue compreender quem realmente está do nosso lado. Então Deus às vezes se cala, irmãos. A voz dele às vezes se cala para nós. Ele não responde em palavras para nós podermos identificar quem é quem. Presta atenção. Essa mulher, ela estava desesperada. Ela foi para o lugar certo. Ela foi aos pés de Jesus. Ela foi até Jesus, diz o texto. Ela reconhece quem é Jesus. Ela reconhece que ele é filho de Deus, de Davi. E ela faz a colocação correta: Senhor, tem misericórdia de mim. Mas a postura dela estava errada. A postura dela estava errada. Por quê? Porque ela chega gritando. E aí Jesus se cala. E quando Jesus se cala, vem outras vozes que ela precisava ouvir. Quando Deus se calar, irmãos, vai aparecer vozes que você precisa ouvir. Pastor, não estou entendendo. Eu vou dizer para você agora clarão. Eu vou jogar real com você. Tem vozes humanas que você precisa ouvir para ver que não é teu amigo. Eita Deus. Tem vozes humanas que você precisa ouvir para ver que não quer teu crescimento, não quer o teu avanço. E aí Jesus se cala. Por que Jesus se cala? Porque os discípulos chegam a se revelar. Manda ela embora. Agora preste atenção, irmãos. Que igreja é essa? Que igreja é essa que quer calar a voz das pessoas e mandá-las embora? Aí Jesus diz: eu fui enviado às ovelhas perdidas da casa de Israel. Jesus, ele foi enviado às ovelhas perdidas. Por quê? Porque precisamos reconhecer que Jesus, ele é público, ele não é privado. Pastor Luiz Hermínio diz o seguinte: ele fala assim: tem muito cristão que acha que Deus se converteu na igreja evangélica e é exclusivo da igreja. Tem muita gente que retém a patente de Deus. A mão de Deus está aqui, em outro lugar não está. Esse lugar aqui é a igreja, outro lugar não é. Tem pessoas, irmãos, que igrejas chegam novas no bairro e elas começam a declarar: a igreja chegou nesse bairro. Olha, e as outras igrejas que estão lá, não é igreja? Quer dizer que agora a igreja chegou porque a igreja tua chegou, pastor bonitão? E as outras que estão no bairro há muitos anos, trabalhando, frutificando? Então a gente precisa entender que Jesus, ele não é privado, ele é público. Eu não vim senão as ovelhas perdidas de Israel. Você sabe o que é serviço público? Serviço público é uma porcaria, devia ser muito bom. Porque é um serviço dado por nossos impostos. Deveria ser o melhor. Mas a gente aqui no Brasil, a gente tem essa questão de o privado ser melhor do que o público. O ensino privado ser melhor do que o público. Mas Jesus, ele não é privado. Ele não é privado de nenhuma denominação. Ele não é alvo privado de nenhuma instituição. Jesus é público. Ele está aberto para consulta pública. Todos que chegarem diante dele, ele não lançará fora. Aleluia. Todos que chegarem diante dele, ele não lançará fora. Jesus, ele é público, ele não é privado. E aí, irmãos, essa mulher, ela tem um choque, porque Jesus não fala nada. Muitos de nós somos assim. Nós temos uma situação na nossa vida. Não, eu vou na igreja. Uma vez, não nessa igreja aqui, eu era pastor auxiliar numa outra igreja. Eu dirigi um culto de quinta-feira, era a quinta do avivamento. E uma vez, eu trabalhava aqui na 25 de agosto. Então, da 25 para a igreja onde eu congregava, era 10 minutos. Eu saía às 5 horas da tarde, 5h30. Chegava na igreja no horário legal. Abria a igreja e tal. E arrumava, ligava som, essas coisas. E ficava aguardando o pessoal chegar aí. Um desses dias eu cheguei, era 5h30 na igreja. Me passa uma irmã, ela sobe as escadas, entra. Oi, pastor, tudo bem? Pastor falou de tal, tá aí. Eu falei: não, tá aí não.
Falei, não, eu queria deixar esse envelope aqui, a minha oferta aqui, meu dízimo, alguma coisa assim. Eu falei, irmã, bota no gasofilaço ali, ó. Ora a Deus, coloca no gasofilaço ali. Quando o pastor fulano de tal chegar, eu aviso a ele que a senhora colocou, mas aguarda um pouquinho, mano, na hora da oferta a irmã entrega. Não, pastor, é que eu vou numa outra igreja hoje. Aí eu olhei para ela assim, olhei a hora, olhei o dia, eu falei, tem culto na igreja dela. Ela veio aqui cumprir uma tradição, deixou um envelope de dízimo e foi para outra igreja. Não, porque fulano de tal vai estar lá nessa igreja, eu vou lá. Eu falei, então o fulano de tal é mais importante do que o próprio Senhor, que é o Senhor desse fulano de tal. Irmãos, olha como a nossa mente, ela está, como o nosso comportamento, ele está trocado. Como as tradições têm levado a gente a se afastar de Deus, do seu querer, da sua vontade. Então essa mulher, ela chega diante de Deus, ela chega diante de Jesus de uma maneira, mas aí o versículo 25 diz que, então, coloca para mim, olha que coisa linda, na NVI, vamos na NVI mesmo? A mulher veio, qual foi a atitude dela? O que está escrito aqui? A mulher veio e adorou. Coloca lá no 21, por favor. Sai daquela região, retirou-se para a região do Tiro e Sidom, 22. E uma mulher natural da Canané veio dali, veio a ele gritando. Ela veio gritando. Agora coloca lá no 25. Olha aqui, que situação. E a mulher veio e adorou. O que aconteceu de um versículo para outro? Postura. Primeiro ela veio na marra. Primeiro ela veio na força do seu braço. Ei, Senhor! Fez tudo certo. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Tu és o Cristo, eu creio. Agora, conserta minha filha. Eu declaro, eu determino. Cura minha casa, cura minha filha. E Jesus não respondeu em palavras. Quando ela compreendeu, ela chega diante dele e ela o adora. Quando você muda de postura, você atrai o coração de Deus. Amém. Essa mulher mudou a postura. E aí ela foi atendida por quê? Porque ela adorou. Segundo, ela se ajoelhou. Terceiro, ela abriu o seu íntimo. E veio a mulher, adorou-o de joelhos. E disse o Senhor, ajuda-me. Olha como a postura dela foi diferente. Olha como a nossa postura precisa ser diferente em meio aos desafios. Olha como a nossa postura precisa ser diferente em meio às barreiras que se levantam. Nós não vamos vencer nada na força do nosso braço. Está aqui, Senhor. Está aqui meu diploma. Está aqui, sou 20 anos que eu sou crente. Está aqui, sou diácono. Está aqui, eu toco violão. O negócio é o seguinte, que o Filho de Deus eu creio. Então faz isso. Não vai acontecer. Mas ela chegou diante de Deus com uma postura diferente. Então ela o adorou, se ajoelhou e se humilhou. Senhor, ajuda-me, Senhor. Perto está o Senhor daqueles que têm um quebrantado coração. Sabe como você vai alcançar o coração de Deus? Quando você quebrantar o seu coração. Quando você largar as tradições humanas que fazem com que você não adore, que fazem com que você não glorifique o nome de Deus. As situações não fazem você, querido. O que faz você é a palavra de Deus. A palavra de Deus diz que você é filho, que você não é criatura. E você se comporta como criatura. Oh, meu Deus! Preste atenção, eu já disse isso aqui. Que eu estava dentro dessa mensagem. Quando Samuel vai à casa de Davi para ungir um novo rei, isso está em 1 Samuel 15:5. 16:5, eu errei na anotação.
Fez, pois, Samuel, disseram ao Senhor, veio a Belém. Então os anciões da cidade saíram ao encontro tremendo e disseram, de paz a tua vida é o 5. E disse ele, de paz vim sacrificar ao Senhor. Santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. E santificou a ele Jessé e os seus filhos e os convidou ao sacrifício. Então quando Samuel vai a Jessé, a ordem é, se santifiquem e vem comigo. Os filhos vão passando e não tem mais ninguém. Aí chega, aí é Davi. Aí é o versículo 12, diz assim, 16, 12. Então, de 11, disse mais Samuel a Jessé, acabaram-se os moços? E disse ainda, falta o menor que está apacentando as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé, manda-o chamá-lo, porquanto não nos assentaremos até que ele venha aqui. O 16, então mandou chamá-lo e tê-lo fez entrar, e era ruivo e formoso de semblante. E disse o Senhor, levanta-te e unge, porque é esse mesmo que eu quero. Pastor, por que o senhor está citando isso? Por quê? Porque quando chegou nos outros filhos, havia uma tradição. Se santifica para que Deus possa falar. Mas chegou Davi. Davi não teve que tomar banho, não teve que purificar. Quando ele chegou, o Espírito do Senhor, é esse que eu quero. Por que eu tirei isso? Porque muitas das vezes, irmãos, a nossa tradição, não, porque às vezes não é a nossa tradição, é a nossa postura. Para uns, precisa de banho, lavar a mão, cortar cabelo. Para outros, Deus opera por causa da postura. Aleluia. Sabe por quê? Porque Davi era o mesmo quando ele estava no campo que ninguém via, era o mesmo quando ele estava na frente que todo mundo estava vendo. Sabe qual é a nossa dificuldade? É que a gente é um em cada ambiente que nós somos. Eita Jesus. Nós precisamos ser a mesma pessoa nos mesmos ambientes que Deus nos leva. Amém? Amém. E aí, irmãos, voltando lá ainda, para a gente finalizar, Mateus 15, quando houve aquele debate, a mulher ela muda de postura, eu consigo observar outra coisa aqui agora. Quando você muda de postura, as portas são abertas. Quando você muda de postura, as portas são abertas. Eu já trabalhei muito em empresa grande. E eu sei que essas empresas grandes, elas têm muitas regras. Muito porque são empresas que têm certificação ISO, SASMAC. São empresas que precisam caminhar de acordo com a cartilha que essas certificadoras mandam. Então todos os setores têm uma postura a seguir. Todos aqueles que desejam ascender um novo cargo, uma nova função, eles precisam mudar a postura, tem que começar aqui. Não adianta ser aqui, tem que ser aqui. A sua mente precisa ser diferente. Você precisa compreender que para você mudar de nível, você precisa estabelecer hoje aqui uma postura diferente. Uma vez eu arrumei emprego com um jovem. Eu orientei esse jovem o que ele tinha que fazer. Faltava orientação a ele. E eu falei, meu filho, eu já passei por essa rua. Então, se você quer ser bem sucedido, você precisa fazer isso, isso e isso. Não, tá beleza, tá tranquilo. Tá favorável. Falei, tá bom. Tá tranquilo, tá favorável. Tá contigo. Lavo minhas mãos. Um dia, eu recebo uma reclamação na minha sala. Fulano de tal fez isso, isso e isso. E o cliente ligou querendo encerrar o contrato por causa da postura desse fulano. Falei, é mesmo? É. E o diretor agora quer falar com você. Falei, comigo? É. Porque foram no RH,
perguntar quem selecionou o fulano de tal que está fazendo a gente quase perder um contrato de dinheiro. Aí a recrutadora falou assim: olha, não tem nada a ver com isso não, a culpa é do rapaz lá de baixo, foi ele que indicou, ele que veio aqui, trouxe o currículo, falou pererê parará. Aí o diretor me chamou, aí falou assim: você conhece fulano de tal? Eu falei: conheço. Foi você que indicou? Foi. Aconteceu isso e isso, o que é que eu faço? Mando quem embora? Eu falei: quem o senhor tiver que mandar embora, o senhor vai mandar. Agora eu não tenho culpa da gente querer ajudar uma pessoa e ela não compreender. Quantas pessoas o senhor já ajudou e já fez o contrário? Ele falou: dessa você se escapou. Irmãos, presta atenção. Por que esse rapaz estava sendo mandado embora? Porque há um costume antigo que fala assim: o costume do deixa o quê? A boca torta. Já dizia o papai tinha a boca torta para um cachimbo. A postura dessa pessoa no trabalho era a mesma que tinha às vezes em alguns ambientes que eu participava. E eu cansei de dizer assim: fulano, não vem assim. Vou escrachar. Não vem para a igreja de bermuda. Você é um cara do altar. Você toca. As pessoas olham para você. Você parece que está vindo, parece que está vindo de uma batalha de algum lugar. Parece que tem um Walking Dead, todo rasgado. Não é. Eu falava, entrava aqui e saía aqui. Pô, bem, uso do cachimbo, deixa a boca torta. O rapaz não vai me trabalhar assim, dentro de uma fábrica que tem regras e procedimentos para entrar. É calça comprida, é sapato fechado. Aí ele vai de chinelo, de bermuda, de touca, de mochila, todo troncho. O segurança falou assim: você vai aonde? Eu vou trabalhar. Aqui não. Você pode ficar lá de fora. Cadê sua bota? Eu deixo até você entrar de bermuda, mas tem que estar de bota. Minha bota está lá dentro. Então você assim não entra. Vou ligar para o supervisor. Discutiu. No dia seguinte, mandaram ele para a empresa. Tchau. Romperam o contrato dele com 29 dias. Nem para trabalhar serve. Postura. Entende o que é postura? Quando essa mulher mudou a postura, tudo mudou. O cenário mudou, irmãos. Eu estou fazendo hoje, a gente não está pulando, não está glorificando, eu estou fazendo você hoje refletir. A mensagem hoje é aquela mensagem que tem que entrar dentro de você e mexer dentro de você. Tem que entrar para você que está assistindo e não veio hoje porque está chovendo, tem que mexer com você. Que tipo de postura você quer? Que tipo de postura você quer ter diante de Deus? Eu fico vendo algumas pessoas que estão desempregadas, estão na igreja de segunda a segunda, irmão. Deus abençoa com uma porta de emprego, a pessoa sobe: fulano, cadê você? Pô, estou trabalhando muito, não está dando, mas nem o domingo dá para vir, cara, nem a quarta-feira. Não, pastor, não vai dar, eu vou aparecer. E agora está uma onda no nosso meio de dizer: eu estou desanimado. Desanimado do quê? Tu não abre igreja, tu não é líder de nada. Tu não vem fazer uma faxina na igreja. Eu estou desanimado do quê? De pedir um cavalo para ser criado na sala e Deus não responder? Meu Deus. Do que se queixa os homens? Diz Tiago. Do que se queixa os homens? Da onde vêm as contendas e as iras que há no meio de vós? Vem da onde? Do seu próprio interior, dos seus próprios membros. Sabe, irmãos, nós precisamos entender que é um tempo de mudar a postura. E aí, eu vou caminhar para o final agora. Ela mudou a postura. Ele, porém, respondendo, disse: não é bom pegar o pão dos filhos e entregar aos cachorrinhos. Quando você muda a postura, até a tua resposta é diferente. Ela disse: sim, Senhor, mas também os cachorrinhos
comem das migalhas que caem dos seus senhores. Aí Jesus respondeu a ela e disse: ó mulher, grande é a tua fé. Porque quando tu muda a postura, tu muda até a maneira de dar resposta. Sabe? Às vezes teu marido está acostumado com aquela mulher briguenta. Aí você mudou a postura. Está se valorizando. Está se posicionando diante de Deus. Você sabe que não é no seu braço, é no braço dele. Aí daqui a pouco ele fala: mulher, está acontecendo alguma coisa contigo? Aí você falou: não, nada. Não está acontecendo nada. Eu estou achando você estranha. Você não briga mais. Você não grita mais. Você não diz que vai quebrar minha cara. Você não diz que vai jogar mais minha roupa para fora. Não. Fica tranquilo, marido. De ti quem cuida é o Senhor. Eu estou cuidando das coisas que é dele. E se foi ele que me deu, ele está cuidando de você. Uma terrível coisa cair na mão do Deus eterno. Sabe, às vezes você está se desgastando com coisas que não deveria se desgastar. Está brigando com coisas. E essa luta não é tua, querida. Essa luta não é tua, querido. Essa luta é de Deus. Você não pode, com seu braço humano, acrescentar. Jesus falou assim: olha, o que adianta você se preocupar? Vai acrescentar um côvado à sua altura? A preocupação vai fazer você ficar mais alto? A preocupação vai fazer encher dinheiro na tua conta? Você tem que mudar a postura diante de Deus. Irmãos, deixa eu te dizer um negócio aqui. Tem gente que está trabalhando e não consegue ver resultado. Eita Deus! Trabalha. Está com a mesma roupa, está com o mesmo sapato, está com a mesma postura. Trabalha, tem dinheiro na conta, vê lá na conta o dinheiro, no dia seguinte não tem mais nada. Aonde eu gastei meu dinheiro? A Bíblia fala que pessoas assim é como um saquetel furado. Coloca o dinheiro no bolso que tem que estar furado, o dinheiro vai embora. E ela não percebe por quê. Deus diz: vocês pedem para gastar nos seus próprios deleites, pedem para gastar naquilo que não é pão. Pastor, eu não estou vendo acontecer na minha vida. Porque você não mudou a postura ainda. Você não passou a ser fiel ao Senhor ainda, como o Senhor exige de nós. Você tem dado gotas de adoração ao Senhor. Você tem dado gotas de adoração ao Senhor na quarta, no domingo. Você não se entrega ao Senhor verdadeiramente. Há uma demanda de trabalho na obra do Senhor. Por isso que ele falou: rogai ao Senhor da seara que envie trabalhadores, porque grande é a seara, irmão. Está na mesma vidinha sempre. Olha, deixa eu te fazer uma pergunta aqui, irmão. Essa pergunta, ela me norteia. Aonde você quer estar daqui a 4 anos? Na mesma vida? Com o mesmo carro? Ou andando de trem? Andando de ônibus? Com os mesmos problemas? Com os mesmos dilemas? Com as mesmas reclamações? Com as mesmas insatisfações? De repente vai trocar de igreja, porque essa igreja não conseguiu satisfazer aquilo que você queria. Aí você acha que indo para a igreja B vai trazer aquilo que você queria, e você vai viver as mesmas coisas sempre de novo. Você precisa mudar sua postura. Você precisa atrair o coração de Deus, e atrair o coração de Deus é mudar a postura. Chega de gritar, chega de lutar com a sua própria carne. Está na hora de adorar, está na hora de se ajoelhar, está na hora de se humilhar e dizer: Senhor, ajuda-me. Irmão, quanto tempo tu tira de oração? Não responde não. Tu ora, tu lê Bíblia. Me fala. Como tu quer falar de um Deus que você nem conhece a essência dele? Não, vamos lá na minha igreja que meu pastor vai pregar uma palavra maravilhosa. De repente você pode pregar a palavra maravilhosa para essa pessoa.
Então, irmãos, presta atenção. Essa mulher é uma mulher cananeia. Jesus diz assim para ela, olha, ela era tida como pagã. Jesus fala, não é bom tomar o pão dos filhos e lançar aos cachorrinhos. Significa que os judeus, os filhos são judeus e os cães eram gentios. Esse era o pensamento. Os filhos são os judeus, os cães somos nós. Aí ele fala, tomar os pães do filho significa as graças e os favores concedidos por Deus em Cristo. O judeu achava que Deus, os judeus acham até hoje que Deus é privado para eles. Mas Jesus não é privado, Jesus é público. Fala, o texto fala em lançá-lo. Lançar o quê? Lançar o pão aos cachorros. É um termo humilhante, não para dá-lo como você deveria dar aos seus filhos, mas para jogá-lo fora sem valor. Tem muitos de nós, irmãos, que estamos pegando a palavra e lançando ela fora sem valor. Não estamos dando o devido valor que a palavra merece, o valor de destaque que a palavra merece. Ele fala sobre os cachorros comerem. A mulher leva a sério a palavra. Essa mulher leva a sério essa chamada de Jesus e aceita a censura. E depois ela reclama a pequena parte que cabe até os cachorros, irmão. Sabe o que ela está dizendo? Olha, os judeus, eles podem comer. Nós, gentios, comemos da migalha. Mas até nós merecemos comer da migalha. Isso atraiu o coração de Deus. Jesus olhou para ela. Depois Jesus ele vai falar isso de novo com outro homem. Eu nunca vi tamanha fé em Israel. Aleluia. E aí Jesus responde para ela, sim. Então Jesus respondeu, versículo 28, ó mulher, grande é a tua fé. Porque quando a gente muda a postura, a gente muda até a maneira de falar. A gente não briga mais. A gente está relaxa na paz. Aprenda uma coisa, irmãos. Em Deus você não vai ganhar nada no braço. Tem a galera aí, tem uns crentes aí que falam assim, entrei em juízo com Deus esses dias. Não faz isso não. Tu não sabe o que é isso. Entrei em juízo com Deus. Faz isso não. Ora, se humilha. É melhor entrar em humilhação do que em juízo. Porque quem entra em juízo pode ser condenado. Então, irmãos, a fé daquela mulher fez com que o mundo conhecesse que ela seria uma espécie de israelita. Por quê? Porque ela alcançou o coração de Deus. A sua oração, ela foi cumprida, porque ela fez de maneira correta, fez de maneira plausível. Eu não estou dizendo, irmão, que você não possa, no momento do desespero, todos nós ficamos desesperados aqui, amém? Eu fico. Eu desanimo. Eu tenho os meus medos. Eu tenho os meus temores. E de vez em quando eu também chego diante de Deus e falo algumas coisas para Deus. Que Ele é meu Pai. Eu reconheço a paternidade dele na minha vida. Eu falo, Senhor, está acontecendo isso, o que está acontecendo? Mas Senhor, faz isso, e Ele não responde com palavras. Por que Ele não responde com palavras? Porque eu preciso mudar, até eu preciso mudar minha postura com Ele. Então, irmãos, nessa noite, entenda o seguinte: para se alcançar o coração de Deus, você precisa mudar a sua postura. Ela o adorou, se ajoelhou e se humilhou. Qual é a melhor maneira de se chegar a Deus? Através da humilhação, da adoração e da sinceridade. Que Deus abençoe a nossa vida, irmãos. Que essa palavra, ainda que reflexiva, ela possa encontrar guarida no teu coração. Que Deus ele possa cumprir em nós aquilo que Ele reservou para nós. Que a boa mão do Senhor esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa, e que você possa entender que tudo vem dEle, para Ele, e é tudo por Ele. Amém? Você pode dizer amém?